toma frente de tudo que vai acontecer nessas 48 horas no território nacional brasileiro. Porque vim novamente aqui, porque tem algo para acontecer, existe algo para acontecer. Nessas 24 horas, 48 horas. Nessas 48 horas existe algo para acontecer a qualquer momento. Pode ser agora, enquanto eu estou fazendo essa live. O Senhor tem preparado para a nação brasileira coisa grande. Meu Deus, isso é grande para nessas menos de 24 horas, em 12 horas, fazer coisa grande nessa madrugada, que vai impactar todo o território nacional brasileiro. E eu creio, porque algo está soprando no meu ouvido e dizendo o seguinte: filho, em 12 horas a partir de hoje, e essa palavra profética que eu quero liberar é para Jair Messias Bolsonaro, Deus pode soprar um vento muito forte, favorável a você, e um vento oriental desfavorável aos seus opositores. Que o Supremo Tribunal Federal já anulou um processo por inteiro por incompetência relativa. Conclua, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. Em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. O que está acontecendo hoje, gente? A justiça ainda respira. O choque que o Brasil está vivendo hoje é que existe uma luz na escuridão do judiciário brasileiro. Receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo um vento favorável. Fica preparado, nação, e vide o livramento que o Senhor irá dar. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Senhor, toma frente de tudo, Senhor, que vai acontecer nessas últimas 48 horas, no território nacional brasileiro. Toma frente de tudo que vai acontecer nessas 48 horas, no território nacional brasileiro. Senhor, eu sei porque vim novamente aqui, porque tem algo para acontecer, existe algo para acontecer. Nessas 24 horas, 48 horas. Nessas 48 horas existe algo para acontecer a qualquer momento. Pode ser agora, enquanto eu estou fazendo essa live. Pode ser nesse momento, enquanto eu estou fazendo essa live. E o Senhor tem preparado para a nação brasileira coisa grande. Eu tenho certeza plena e absoluta. O Senhor tem preparado para a nação brasileira coisa grande. Então acampa teus anjos perto de nós, perto de cada família, perto da família de Bolsonaro, da qual a sua esposa, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, emocionada e não sem razão, com toda razão, chorou ontem, porque está sendo difícil, e está sendo difícil mesmo, Senhor, muito difícil. Mas existe um povo que se chama pelo teu nome, e esse povo está habitando no território brasileiro. Meu Deus, visita o Jair Messias Bolsonaro. Eu vejo uma aflição do espírito daquele homem. Eu vejo uma aflição no espírito de Jair Messias Bolsonaro. Oh Deus, não precisa ser profeta para ver, mas eu estou conseguindo sentir algumas coisas aqui. Eu estou conseguindo sentir algumas coisas nesse exato momento aqui, e eu estou sentindo que existe uma opressão maligna. Meu Deus, isso é grande para nessas menos de 24 horas, em 12 horas, fazer coisa grande nessa madrugada,
nessa madrugada do dia 8 para o dia 9. Nessa madrugada do dia 8 para o dia 9 de setembro de 2025. Tu és poderoso para fazer coisa grande. Ah, Brasil, você crê comigo, você acredita comigo que Deus é poderoso para nessa madrugada do dia 8 para o dia 9 fazer coisa grande? Ah, dá um assopro de glória dos céus que vai impactar todo o território nacional brasileiro. E eu creio, porque algo está soprando no meu ouvido e dizendo o seguinte: filho, em 12 horas a partir de hoje, em 12 horas a partir de agora eu posso fazer algo grande. Eu posso mudar todo o curso e o percurso até as 10 da manhã. Até as 10 da manhã do dia 9 eu posso mudar tudo. Eles podem dormir e acreditando em um julgamento, em uma condenação, mas eu posso mudar tudo até as 10 horas. Até as 10 horas da manhã do dia 9 de setembro de 2025. Eu acredito nessa visão que Deus me deu agora. Eu acredito que até as 10 horas, até as 10 horas do dia 9 de setembro de 2025, Deus pode dar um sopro. E pode dar um sopro no quinto dos infernos e mudar toda a história. Eu quero liberar uma palavra profética. Eu preciso liberar essa palavra profética agora. Eu preciso liberar essa palavra profética e eu quero liberar essa palavra profética. E essa palavra profética que eu quero liberar é para Jair Messias Bolsonaro. Eu quero liberar essa palavra profética para você e dizer: até as 10 horas da manhã do dia 9 de setembro de 2025, Deus pode assoprar um vento muito forte, favorável a você, e um vento oriental desfavorável aos seus opositores. O vento oriental é aquele vento que é destruidor. É aquele vento que quando vem destrói tudo, acaba com tudo. Eu quero profetizar essa palavra, eu quero liberar essa palavra profética. Por ordem do Espírito Santo que está me usando, eu quero liberar essa palavra profética para você, Jair Messias Bolsonaro. Que para você Deus vai trazer um vento favorável até as 10 horas da manhã. Eu estou profetizando. Quando eu profetizo, é porque eu estou desejando que isso aconteça, ou crendo que isso aconteça, porque eu senti dentro de mim assim algo queimando, algo falando forte, algo dizendo: profetiza e libera essa palavra profética para Jair Messias Bolsonaro. E eu estou liberando essa palavra profética para Jair Messias Bolsonaro. Eu estou liberando essa palavra profética para você. Receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo um vento favorável. Receba em nome de Jesus um vento favorável sobre a tua vida. Sobre a tua vida receba um vento favorável. E para os teus opositores um vento oriental. Para os teus opositores um vento oriental. Que o Supremo Tribunal Federal já anulou um processo por inteiro por incompetência relativa. Máximo quando se trata de incompetência absoluta e interrogável pela vontade das partes. E aqui então cito que, de acordo com as premissas que eu adotei de forma coerente ao receber a denúncia, a interpretação restritiva da prerrogativa de foro, preconizada desde a questão de ordem na ação penal 937, é a mais correta. E essa visão é que se alinha ao princípio republicano, que veda o tratamento desigual sem justificativa constitucional. E relembro mais uma vez que presidentes da República já foram julgados no Supremo. Um presidente foi julgado pelo plenário e o outro presidente foi julgado em segunda instância. Os fatos imputados aos réus, segundo a denúncia, ocorreram entre 2020 e 8 de janeiro de 2023. Naquele período, a jurisprudência da Corte era pacífica, consoante o entendimento consolidado, racional, inteligível, de que uma vez cessado o cargo, antes do término da instrução, a prerrogativa de foro deixaria de existir. Em caso, os réus deste processo, sem nenhuma prerrogativa de foro, perderam seus cargos muito antes do surgimento do atual entendimento. O atual entendimento é recentíssimo desse ano. A aplicação da tese mais recente para manter esta ação no Supremo, muito depois da prática de crimes, gera questionamentos não só sobre casuísmos, mas mais do que isso, ofende o princípio do juiz natural e da segurança jurídica. E aqui, senhor presidente, eu faço uma digressão sobre segurança jurídica, cito acórdons, repiso, e sobre esse ângulo, devemos relembrar que esta Corte anulou um processo com mais de uma centena de recursos por simples incompetência relativa de foro, e nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo.
De sorte, presidente, que mantendo a minha coerência que manifestei no recebimento da denúncia, ciente de que naquela oportunidade tratava-se de recebimento da denúncia, em que vigorava o princípio indubio pro societate, deixei para o julgamento a análise mais vertical dessas questões. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. O que está acontecendo hoje, gente? A justiça ainda respira. O choque que o Brasil está vivendo hoje é que existe uma luz na escuridão do judiciário brasileiro. O voto do Fux não é apenas um voto divergente do Alexandre de Moraes. Fux está humilhando o que os colegas dele da primeira turma. Ele está escancarando a perseguição, o viés ideológico, desrespeito ao devido processo legal, cerceamento da defesa, que nem sequer ali aquelas pessoas deveriam estar sendo julgadas. E o Fux não gosta do Bolsonaro. Fux odeia o Bolsonaro. Ele simplesmente está sendo um juiz imparcial. Olha a diferença que faz quando alguém realmente atua de acordo com o nível da sua toga. Eu separei os dois principais trechos. O Fux nem terminou o voto dele, mas não aguentei. Eu ia esperar o voto terminar, mas eu tô assim. Eu tô tão empolgado. Primeiro, ele declara a incompetência do STF. Ou seja, o STF nem sequer deveria estar julgando isso. No sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Anula! O voto dele é para anular o julgamento. E, de novo, Fux não gosta do Bolsonaro. E aqui, ele dá aquela humilhada básica nos seus colegas. Uma mensagem para Alexandre de Moraes. Do momento em que o juiz se faz mais severo do que a lei, ele se torna injusto, pois aumenta um novo castigo ao que já está prefixado. Depreende-se que nenhum magistrado pode, mesmo sob o pretexto do bem público, aumentar a pena pronunciada contra o crime de um cidadão. O juiz deve fazer um silogismo perfeito. Não há nada mais perigoso do que o axioma comum de que é necessário consultar o espírito da lei. Adotar esse axioma é quebrar todos os diques e abandonar as leis à torrente das opiniões. Cada homem tem a sua maneira de ver. E o mesmo homem, em épocas distintas, vê diversamente os mesmos objetos. O espírito de uma lei seria, pois, o resultado da boa ou da má lógica de um juiz, da evidência das paixões do magistrado, de suas relações com o ofendido, enfim, da reunião de todas as pequenas causas que modificam as aparências, transmutam a natureza dos objetos no espírito mutável do homem. Isso aqui foi um tapa na cara do Alexandre de Moraes. Repara que ele termina, ele olha pro Moraes, ó. Ele termina o voto dele, ele olha para Alexandre de Moraes. Ele tá dizendo o seguinte: seja um juiz de verdade, pare de deixar suas paixões, seu revanchismo, sua vingança determinarem as suas decisões. Um juiz tem que estar acima disso. Que tapa na cara. E outra, tem outro momento que ele fala que prefere não mencionar o nome dos colegas para não ficar inapropriado, mas ele tá deixando claro. O Fux tá trazendo esperança. E eu vou votar mais uma vez. O Fux é um militante, é um esquerdista. Mas ele tá agindo como um juiz. Ele tá falando dos fatos, da prova, da ilegalidade, do cerceamento. Cara, que lapada. Isso porque ele nem acabou. Eu só vim gravar isso aqui porque ele nem acabou o voto dele. Eu tenho certeza que na hora que ele entrar no mérito, aí vai ser vergonhoso, assim, vai ficar muito vergonhoso pra Carmen Lúcia e Cristiano Zanin votarem acompanhando o Alexandre de Moraes depois desse voto do Fux. Vai ficar muito difícil. Eu gravo esse vídeo com muita leveza, respirando tranquilamente. Há juízes em Berlim. A justiça ainda respira. A toga foi honrada. Foi vergonhoso, foi humilhante para os colegas do Fux ali na primeira turma, ao serem humilhados, né, com um voto técnico. Ele fez um voto técnico ponto a ponto. E eu vou fazer nesse vídeo um resumo do que aconteceu nesse primeiro momento do voto do Fux. Eles saíram para o intervalo para o almoço. Em breve ele volta, aí ele vai votar com os votos realmente dos crimes pesados, né, das acusações mais sérias. Mas vamos lá. No voto você inicia com as preliminares. Preliminares são as nulidades.
né? O voto que analisa os pedidos das defesas para anular o processo. Por exemplo, uma preliminar foi o que anulou o voto do Lula, a condenação do Lula, dizendo que ele deveria ter sido julgado no CEP X e não no CEP Y. Esta preliminar foi o bastante para anular, para descondenar Lula, retirar ele da cadeia e colocar ele na presidência do Brasil. Então é muito importante, tá? As preliminares são de extrema importância. 3 preliminares foram analisadas pelo Fux no seu início do voto. Vamos lá. Que analisa vícios processuais. Ou seja, se durante o processo algo errado aconteceu que anule o julgamento. 3 preliminares foram analisados. Fiz a anotação com a minha pranchetinha aqui com a ajuda dos meus advogados. Então a primeira preliminar que ele anulou foi a questão se o STF tinha competência, se era no STF mesmo que o Bolsonaro deveria estar sendo julgado. De cara, ele falou que não. Bolsonaro, nem nenhuma daquelas pessoas envolvidas ali deveriam estar sendo julgadas no STF, porque elas não possuem foro. Se você não possui foro, você não pode ser julgado lá. O STF só serve para julgar pessoas com foro, e não cidadãos comuns, como Alexandre de Moraes normalizou e a imprensa defende. Mas na Constituição, não poderia. Então ele vota pela nulidade do STF, ou seja, incompetência do STF. Isso aí anula o julgamento, tá? Vamos lá. Segunda preliminar. Incompetência da primeira turma. Ele fala o seguinte, bom, já que o Alexandre de Moraes está falando que deve ser julgado aqui porque o Bolsonaro era presidente no momento dos supostos crimes, então ele deveria estar sendo julgado pelo plenário e não pela primeira turma, com apenas 5 membros. Porque no regimento interno fala que presidentes serão julgados no plenário. Só que o Moraes, ele entra em contradição. Ele fala, olha, tem que votar no STF porque tem foro. Qual é o foro? É presidente. Tá, no regimento interno fala que o presidente tem que ser no plenário e não na primeira turma. Então ele faz mais um voto para anular o julgamento. A terceira preliminar, ele fala que houve cerceamento da defesa. O que é isso? Olha, a defesa não teve amplo direito de defesa. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes fez uma coisa chamada de data dumping. Ele despejou para os advogados de defesa, dias antes do julgamento, 70 terabytes de conteúdo. 70 terabytes de conteúdos corresponde a bilhões de páginas. Você consegue imaginar o que são bilhões de páginas? É como se você pegasse todas as páginas da maior biblioteca do mundo e colocasse um cara lá dentro e falasse, olha, prove que você é inocente, a prova tá aí, algum desses livros aí, desses 100 mil livros, acha aí a sua prova. Você tem 18 dias para se defender. Você tem noção que isso se chama cerceamento de defesa? É você criar um ambiente onde você torna o réu indefensável. Pois ele votou nesse caso, né, por cerceamento para anular. Só pra você ter uma ideia, no mensalão eles tiveram 5 anos para se defender. No caso do Bolsonaro, meses. Com 200 vezes mais terabytes, né, provas, conteúdo para poder achar a sua defesa. Essas são as preliminares. O que isso quer dizer? Nesses 3 votos dele, ele derruba a tese do Moraes 3 momentos diferentes. E fala que, primeiro, não deveria ser no STF, não deveria ser na primeira turma e a defesa não teve como se defender. Isso anula qualquer julgamento. Se a Carmen Lúcia ou o Zanin concordar em uma só dessas preliminares, então automaticamente esse julgamento tem que passar para a primeira turma. Se um deles, ou a Carmen Lúcia ou o Zanin, concordarem ou votarem parecido com o Fux em uma dessas 3 preliminares, então o julgamento tem que automaticamente passar para o plenário. E no plenário nós temos o Cássio Nunes e o André Mendonça que poderiam pedir vista. Depois, ele defende, aí já são preliminares de mérito, ele defende que o caso do Ramagem, a suspensão do processo do Ramagem tinha que ser total e não pincelado do momento da diplomação. O Ramagem deveria estar totalmente fora do julgamento agora até o término do seu mandato. Logo na sequência, ele fala que não houve a prova em momento algum por parte da PGR. Cara, ele humilhou aquela galera de uma maneira tão educada, mas ele humilhou. Ele falou que o PGR não apresentou em momento algum prova de organização criminosa. Ele fala de forma técnica que não houve demonstração de organização, durabilidade, estabilidade e divisão de tarefas. Ou seja, não é uma organização criminosa porque ela era completamente desorganizada. Então esse crime não existe. Depois ele fala da questão de dano ao patrimônio e dano ao bem público tombado. Aí a questão da quebradeira que teve no 8 de janeiro. Olha como é que ele foi claro nisso daqui, que a gente fala há muito tempo, né? Primeiro, não são 2 crimes, deveria ser um só, porque um sobrepõe o outro. Então o Moraes, para tentar aumentar a pena, tentou jogar 2 crimes, mas a verdade é um só. Mas ele fala algo muito mais grave. Ele diz que não tem como você responsabilizar uma pessoa por atos de terceiros, porque nenhum dos réus que estão sendo julgados ali estavam no 8 de janeiro ou quebraram alguma coisa, ou há alguma prova de que eles mandaram que algo fosse depredado ou quebrado. Ou seja, um estava na Disney, o outro também estava viajando. Como que essas pessoas poderiam ter quebrado alguma coisa se elas não estavam lá? Então, assim, é destruidor o voto do Fux. Assim, ele acabou. Isso porque ele nem chegou na questão ainda do tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado. Ele nem chegou nessa parte. O que ele está mostrando é que esse julgamento foi fabricado de forma horrorosa. Inclusive, ele deixa a entender que o STF mudou o entendimento do seu regimento interno só para poder julgar Bolsonaro, que isso é feio. Ele dá umas tapas de peluca, como é que chama? Pelica na cara do Alexandre de Moraes em diversos momentos.
inclusive falando que, olha, eu vou até evitar de falar o nome dos meus colegas, porque eu acho isso desconfortante e inapropriado. Mas ele deixou bem claro que o Alexandre de Moraes está fazendo um julgamento político, visceral, na vingança, está abandonando a toga, está desrespeitando a posição de ministro do STF, e que por isso esse julgamento todo é nulo. O que o Fux fez, acalmar agora um pouquinho, ele acabou de forma técnica, sem paixão, usando a lei, a Constituição e o regimento interno, tudo que o Alexandre de Moraes e o PGR tentaram construir. E escancarou, de forma inquestionável, que esse julgamento é uma aberração jurídica que está maculando a Suprema Corte brasileira, que pode acabar com a história da nossa Suprema Corte, com a credibilidade que já é minguante, e não só isso. Pode acarretar, inclusive, ainda mais sanções por parte de fora do Brasil contra essas pessoas, quando o próprio Fux fala que foi violado direitos humanos nesse processo. Ele adota a tese até do Felipe Martins, do juiz natural. Então é ver, assim, nem chegamos na cereja do bolo, mas até agora o Fux fez um trabalho. E olha, ele não é bolsonarista, o Fux é de esquerda, mas ele é juiz de verdade. É só isso que o Brasil precisa. Juízes de verdade. Pessoas que realmente ajam de acordo com a lei, com a letra fria da lei, da Constituição, do devido processo legal. Ninguém quer um juiz que é de direita ou esquerda, mas que haja conforme a lei. Ele fez isso, ele humilhou. Não, sério, gente. Humilhou os seus colegas e escancarou o viés ideológico que existe nesse julgamento. Abraço. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade, e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.